Quando acontece alguma tragédia, principalmente quando é uma tragédia climática, algo assim, são as pessoas associarem isso ao fim do mundo, ao fim dos tempos, né? E o pastor entende isso também, como sinais dos fins do tempo, das dores de parto. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque na minha impressão, até onde eu posso compreender, muita gente quando fala sobre a Bíblia não entende a mentalidade bíblica como ela é concebida, inclusive na visão hebraica da realidade. A gente vem de uma cultura ocidental, uma cultura pós-cartesiana, que é a nossa cultura de agenda, né? Aqui um depois do outro, então a gente tem esse jeito simplificado de ordenar as coisas. A cabeça bíblica ela é meio diferente, ela tem outra pegada. Então, por exemplo, quem é o anticristo? Quando você lê o Apocalipse, fica claro que a referência ao anticristo está ligado com o imperador Nero, que matou cristão a dar com um pau, que foi uma perseguição, inclusive o nome de Nero dá 666. Então quem estava passando por aquilo que aconteceu e entendia que aquela crítica se voltava para ele. Quando você lê 1 João 2,18, a Bíblia diz: muitos anticristos têm saído pelo mundo. Ué, mas não tinha um anticristo? Como assim tem anticristos? E a gente tem uma ideia clara que um dia vem um anticristo definitivo. Então o pensamento bíblico é meio biflex, né? Ele ao mesmo tempo fala do passado e do futuro. Como é que a Bíblia chama Roma? De Babilônia, porque fazem parte da mesma realidade. Então o que acontece? Existem dois erros aqui do ponto de vista da interpretação. O pessoal que olha e descobre esses sinais e fala: então tudo isso é coisa do passado, acabou. E o pessoal que acha que nada que aconteceu fez sentido para a geração que viu isso e tudo está no futuro. Aí, como não sabe como é que vai ser o futuro, parte para o adivinhômetro. Qualquer coisa que acontecer em qualquer lugar, o Brasil perdeu de 7-1, será que o anticristo está, né? Aí a Argentina foi campeão, então tem o Messi, ele é messiânico, será que tem alguma coisa a ver com isso, né? Desculpa a brincadeira, mas o raciocínio é esse. Então, de modo geral, tem a ver, né? Todo esse desequilíbrio da natureza tem a ver com esse gemer da natureza na expectativa da redenção. Mas nós não somos autorizados a olhar um terremoto, um maremoto, uma enchente, uma inundação, como um sinal específico de que o fim está chegando no ano que vem ou nos próximos dias. O dia e a hora ninguém sabe. No Novo Testamento, você tem um aviso muito claro, uma advertência que ninguém pode mudar a sua vida, né, que está lá, claro, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ninguém, né, mude o comportamento de vocês com profecia, como supostamente mandado, ou com uma carta supostamente mandada por nós, como se o dia do Senhor tivesse chegado. Então, uma das coisas fundamentais dessa literatura do fim do mundo, do Apocalipse, ela tem a intenção de produzir, olha que coisa, consolo, esperança e santidade. Como a gente tem a cabeça cartesiana, a gente transformou isso em achar o timeline, satisfazer a curiosidade. Qual é o tamanho do pé do anticristo? Ele vai calçar 42? Né? O anticristo vai vir não sei de que lugar, ele vai torcer para que time? Eu tenho as minhas sugestões aí, mas depois a gente conversa. Né? E aí a gente perde o caminho. Então não é adequado a gente ver uma situação dessa, ou qualquer, por exemplo, coisa meio diferente que aconteça no Oriente Médio ou na região, o pessoal diz: tá vendo, é o anticristo, o anticristo. Nos anos 80 surgiu o líder soviético, o Gorbachev, né? E o Gorbachev tinha uma mancha na testa, aí pronto, complicou. Aí já, não, o Gorbachev é o anticristo, não sei o quê, o pessoal fez um monte de coisa, passou o Gorbachev, passou tanta coisa. Eu ouvi muito falar que era o Barack Obama também. Também, né? Barack Obama. Vários presidentes, né, são alçados líderes, né? Inclusive. E a gente, aproveitando que a gente está falando um pouquinho de escatologia, né? Eu queria também saber a opinião do pastor, porque é muito comum a gente ver debates, né, entre os cristãos sobre escatologia, milenista, pré-milenista, sobre outros assuntos também teológicos, né? Calvinismo, arminianismo, enfim.
Só que às vezes esses debates ficam até acalorados demais e provocam brigas e rachas dentro da igreja. E eu queria saber a opinião do pastor. Esses debates, eles são necessários? Ou eles são interessantes até certo ponto, mas não são necessários de verdade dentro da igreja? Então, olha só, aí vem mais uma vez esse assunto que a gente está falando. Quando você pega o jeito bíblico de pensar dentro da mentalidade hebraica, ela tem o que a gente chama aqui de um molho agridoce. Ela tem um caminho de integração de elementos distintos que na cabeça limitada, aristotélica, cartesiana, eles são colocados numa relação de oposição. Então, por exemplo, a justiça de Deus, ela não é oposta ao amor de Deus. Ela é um contraponto. Os dois se encaixam de uma maneira que a gente não entende um sem o outro. Até eu brinco, né? Não pratique a teologia do Saci Pererê, que é a teologia de uma perna só, senão você vai cair. E aí o que o pessoal fez? Dentro da cabeça ocidental limitada, dentro dessa lógica simplificada, não. É o seguinte, se Deus é amor, ele não pode ser justiça. Então não tem condenação, não tem inferno, não tem nada, Deus só vai passar a mão na cabeça de todo mundo. Aí eu, não, se Deus é justiça, eu vou quebrar a sua cara. Aliás, Deus odeia o pecador. Não tem esse negócio de ficar... Aí vira tipo a Gestapo de Cristo. São dois extremos, né? E da mesma maneira, veja, quem que endureceu o coração do faraó? A Bíblia diz que foi Deus que endureceu, a Bíblia diz que foi o faraó que endureceu, e a Bíblia diz que o coração do faraó foi endurecido. Na cabeça bíblica está tudo certo, porque um é um contraponto do outro. Quando você recebe a Cristo, o que foi que aconteceu? Foi você que abriu o coração ou foi o Espírito Santo que tocou? Foram as duas coisas. As duas paralelas se encontram no infinito. Então, na minha opinião, essa ideia de você defender uma posição particular, tipo, o que é briga de amilenista com pré-milenista? É basicamente o indivíduo que é, digamos, preterista e o futurista. Ou seja, as coisas do final dos tempos estão no passado ou estão no futuro. Eles resolvem brigar no presente. Então, na verdade, o encaixe disso é que o pessoal não entendeu. Eles estão montando um quebra-cabeça e estão com o lado errado, não conseguem encaixar. Mas na Bíblia isso tem uma realidade de integração que não é simples. Então, no meu entendimento, esses debates, na sua maioria, não fazem sentido e eles não são promissores. E você pega um aspecto da fé e defende aquela bandeira, né? Você construiu a sua ilha, faz o seu castelo, levanta e começa a sua, vamos dizer, postura de militância naquela direção. E aí o outro pega o outro lado, faz a militância e aí o pessoal começa... Aquele racha. É uma loucura esse negócio. Então, e essas coisas não são fundamentais. Aliás, a essência do pensamento bíblico... A Bíblia é o quê? Ela é a palavra de Deus ou é a palavra humana? De Deus. Ela é humana, as letras estão lá. Já tô errando. Fala hebraico, fala grego. Grego é o quê? A língua que veio dos anjos? Não, a língua falada pelos gregos. Então ela é totalmente humana e totalmente divina. Jesus é humano ou divino? As duas coisas. Totalmente divino, totalmente humano. Você percebe? A perspectiva bíblica ela é integrativa. Então assim, se eu amo a ecologia, então quer dizer que eu não estou pregando sobre a salvação. Por que não pode falar sobre os dois? Se eu estou pensando de uma teologia que se preocupa com a sociedade, então eu não estou pensando na vida eterna. Quem disse? Então, na verdade, não é um ou outro, é um e outro. A gente deve amar Deus ou amar o irmão? Quem não ama o seu irmão a quem viu, não ama Deus a quem não viu. Então, assim... Complexo. Não, é simples, mas a gente tem que conversar de boa com o pessoal, tem que tirar a bola sem fazer falta, né? Conversando tranquilamente. Pastor, alguns teólogos, né, tentam colocar a Bíblia, a linguagem deles, né? E aí dizem que são até teólogos que são conhecidos e dizem que a Bíblia precisa ser ressignificada. Queria que o senhor falasse sobre isso, porque a palavra de Deus, ela está ali, ela é a mesma sempre, né? Um ponto de partida fundamental de quem faz parte da fé evangélica, né, que está dentro do consenso de todas as comunidades evangélicas do mundo, é que a nossa referência é a Escritura, é a Bíblia. Né? Então a gente tem
o que foi não descoberto, mas reafirmado na Reforma Protestante é o quê? Sola Escritura. Então, nesse sentido, a Bíblia nunca pode ser considerada um livro como qualquer outro. Existem livros teológicos, livros de estudiosos, de pessoas que têm o seu valor, mas eles não têm a qualidade de ter a autoridade que o texto bíblico apresenta. Eu tenho a impressão que algumas pessoas, quando dizem isso, olha, a Bíblia precisa ser redefinida, ou porque essa pessoa escolheu uma outra referência, ele agora acredita numa perspectiva filosófica X ou religiosa Y, ele vamos dizer, definiu o que é a sua matriz maior de pensamento, e aí ele submete a Bíblia a isso. Então, se a pessoa, por exemplo, coloca como prioridade uma corrente filosófica, teológica ou sociológica X, aí ele olha para a Bíblia e fala, se encaixou, está aqui, se não está, então ele tem uma outra Bíblia que está dominando a sua leitura do texto. Não encaixou, mas eu quero encaixar. Então, aí é uma outra questão. Aí a pessoa mudou de referência. Agora tem outras pessoas que eu acho que eles não estão entendendo bem como é que a coisa funciona. Porque qual que é a questão? A Bíblia toda é a palavra de Deus, com total autoridade, absoluta confiança, sem qualquer atitude de engano, equívoco da parte de Deus. Só que, para entender o texto, você precisa entender o que esse texto está dizendo de fato, a partir do seu sentido original. Você precisa entender para quem isso foi dito, em que contexto, e entender a razão de ser daquele texto, para que você possa entender por que ele foi escrito, o que ele está ensinando. E não só isso, porque você tem essa coletânea, né, de 1189 capítulos que tem um desenvolvimento da revelação progressiva. E aí, na verdade, a Bíblia tem, vamos dizer, diversos enfoques diferentes teológicos em vários aspectos, mas eles se complementam e se entrelaçam num mosaico muito bonito. Então, quando a pessoa pega um texto lá do Pentateuco solto, um versículo, e fala, olha o que a Bíblia está dizendo, aquele texto não precisa ser mudado, nem entendido de maneira diferente. Precisa entender por que ele foi dito daquela maneira, naquele contexto. Por exemplo, o pessoal diz, olha... Levítico. Da tatuagem. Então, que usam por que, por exemplo, existe o texto de Levítico que fala, não faça marcas ou cortes no seu corpo? Israel não está sozinho no planeta, ele está num ambiente cananita. E aquele ambiente dos cananeus era um ambiente quando as pessoas, para agradar as divindades, se machucavam, se cortavam e faziam marcas, né, nelas. E então, nesse ambiente, o texto diz, não façam isso. Primeiro, para você conseguir a atenção de Deus, você não precisa fazer esse tipo de ritual que eles fazem. Segundo, olha, o seu corpo que Deus deu não é para você sair se mutilando. Agora, isso tem a ver com a tatuagem que as pessoas fazem hoje, com motivos diferentes. Se a pessoa desenha uma borboleta aqui no pescoço, ele está fazendo a mesma coisa que um cananeu? Bom, a gente pode discutir isso e é muito provável que não tenha uma relação direta entre as duas coisas. Por exemplo, tem uma lei em Levítico, não cozinhe o cabrito no leite da sua mãe, da cabra. Por que isso? Se eu falar para um indivíduo lá na Rússia, olha, não coloque galinha preta com farofa e charuto na frente da sua casa, ele não vai entender nada. Mas se eu falar isso no Brasil, eu falo, opa, isso faz parte de uma ritualística que eu entendi o que significa. Então isso tinha um sentido lá. A lei de Levítico fala, não corte o cabelo no canto da cabeça. Por isso que o judeu religioso tem aquele cabelo que cai o peiote. Mas por quê? Porque aqui é a têmpora. O cara corta com pedra, com faca muito limitada, e se atingir aqui, jorra sangue, então é proteção de vida. Então aquilo que as pessoas dizem, a Bíblia tem que ser ressignificada, ele não entende o mandamento, porque foi dado e qual é a razão. Mas a Bíblia está falando de escravo. Nossa, ele fala, se você tiver um escravo, mas o mundo todo tem escravo nesse momento. E o texto bíblico é o primeiro que diz o seguinte, quando isso acontecer, você tem que tratar ele com dignidade. Então, naquele ambiente, é a primeira vez que surge
uma reflexão que vai se desdobrar na história numa outra direção. Então, a falta do entendimento hermenêutico de interpretação do texto e a falta do conhecimento do contexto histórico, do contexto geográfico, faz muita diferença conhecer a coisa do ponto de vista geográfico e arqueológico, né?